Boa noite, Jorge. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Boa noite, Egli. Boa noite, Egli. Prontinho. Boa noite. Boa noite, Jussara. Boa noite, Jussara. Tudo bem com vocês? Tudo. Então vamos à meditação. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 4, As Ilusões do Ego. Parte 1, Ensinamento certo e aprendizado certo. Parágrafo 13, página 59. Eu substituirei o teu ego se tu desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e seu ego, mas não se confunde com o pai por fazer isso. Tu podes me confiar o teu corpo e o teu ego apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te preocupares com eles. E me permite ensinar-te que eles não têm importância. Eu não poderia compreender a importância que tem para ti, se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar neles. Vamos então empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados que compartilhem meu objetivo de curar a mente. O espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disso. 2 pontos. Nesse mundo não precisa ter aflições, porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter bom ânimo. Mara. Nossa, que frase. Passo. Eliana. Passo. Regina. Oi. Na verdade é a primeira vez que eu estou participando, aí passa. Funciona assim. Se você quer perguntar alguma coisa que não entendeu, pode perguntar. Se não, passa a palavra para a próxima pessoa. Aí por isso que a gente diz passa. Tá. Passa, então. Eliane. Boa noite, passo. Wagner. Passo. Diva. Passo. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Raquel. Boa noite, Diva. Terezinha.
eu tenho bastante questionamento, mas tem um em particular aqui, eu não sei quem que está referindo isso, quando diz, eu não poderia compreender a importância que tem para ti se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar neles. Falaremos a respeito. Jussara, Eu preciso de uma leitura novamente. Elton, Passo. Boa noite, passo. Noite. Wilson, Noite, eu passo. Noite. Egli, Jorge, nessa frase aqui, ó, nesse mundo não preciso ter aflições, porque eu venci o mundo, é por isso que deve ter bom ânimo, é sobre a crucificação? Também. Uhum. Ok. Denair, Boa noite. Eu passo. Boa noite. todos. Então vamos ler outra vez. Então, página 59, parágrafo 13. Antes de refazermos a leitura, eu queria lembrar uma coisa da semana passada sobre a palavra humilhação e humilhar. A Raquel fez uma pesquisa da origem da palavra e ela tem algo a dizer. Que a palavra humilhar e humilde e humanidade, todas elas têm a mesma origem, que é a palavra humus, que vem do grego, que significa terra. E eu sempre achei que humanidade era, o significado era porque era uma unidade, que éramos todos um. Mas essa origem é que humus quer dizer terra, então somos iguais na terra, deve ser isso. Paz. Então isso quer dizer que enquanto estamos apegados ao corpo, somos todos humus. Não é uns, é humus. E humanidade também é referente à terra, um montinho de terra, o humus. Agora, uma unidade é no nível do espírito. Agora, então, daí vem a palavra humilhar, que vem de humus. Humilhar é colocar a pessoa no nível do chão. É colocar ela lá embaixo, no chão mesmo. E dizer que o lugar dela é no chão. E colocar ela, fazer ela se sentir realmente um montinho de pó. Então, e ser humilde também se coloca ao nível do chão e do pó. Então, isso são, na verdade, os nossos corpos. Então, humilhar é fazer a pessoa chegar ao nível, conscientizá-la de que ela não passa de um corpo, que ela não tem importância nenhuma porque é um montinho de humus ou de terra. Seria nesse sentido também, tá? Então agora pode ler novamente aquele parágrafo de hoje. Eu substituirei o teu ego, e se tu desejares... desculpa. Começando de novo. Página 59, parágrafo 13. Eu substituirei o teu ego se tu desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e seu ego, mas não se confunde com o pai por fazer isso. Tu
podes me confiar o teu corpo e o teu ego, apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te preocupares com eles e me permitir ensinar-te que eles não têm importância. Eu não poderia compreender a importância que tem para ti se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado acreditar neles. Veja, quando Ellen estava ouvindo, ela começou a ouvir uma voz. Isso é lá da origem do livro Um Curso em Milagres, a história da origem do Curso em Milagres. Ela e Bill trabalhavam num sistema de muita competição. E um dia, eu acho que o Bill disse para Ellen, ou a Ellen disse para o Bill, que não queriam mais aquilo, que tinha que haver um outro jeito de viver, que não era o conflito, a competição e toda essa confusão do mundo. E quando tomaram essa decisão, depois Ellen disse a Bill que estava ouvindo uma voz. E o Bill perguntou, e o que a voz diz? E aí ela começou a relatar. A voz diz, este é um curso em milagres. E aí eles começaram a fazer as anotações, e tudo que a voz disse ditou um curso em milagres, por assim dizer, né? E chegou uma hora que Ellen deveria ter perguntado quem era a voz. E a resposta foi, isso não tem importância, o que importa é o que está sendo transmitido. Mas, para que haja uma referência, é Jesus. Então, essa voz que diz, eu mesmo fui tentado acreditar na importância do corpo, para nós é Jesus. E quando ele diz, eu posso substituir o teu ego, se você quiser, mas não o espírito, ele também se coloca como Jesus, porque ele diz que o pai pode deixar o filho aos cuidados do irmão mais velho. Isso não tira a paternidade, né? Então ele diz também assim, depois, que se nós quisermos, nós podemos deixar o ego e o corpo sob os cuidados dele, porque o irmão mais velho pode cuidar disso. Mas não que o ego e o corpo tenham importância, mas apenas para que nós paremos de nos preocupar com ele. Porque, de fato, importância não tem. Então, reforçando, ele diz, no entanto, o fato de você dar tanta importância para o corpo, eu não teria compreendido se eu mesmo não tivesse tido esta tentação de dar tanta importância para o corpo, que é um montinho de pó. E nós não somos o corpo. Nós temos o corpo, mas nós não somos o corpo. Eu tenho uma cadeira, mas eu não sou a cadeira. O corpo é feito de pó e ao pó voltará. Então, durante toda a quaresma, nós temos pensado nessa ideia, nos ditando sempre que lembramos disso, que tudo que é pó, ao pó voltará, que o corpo é pó e ao pó voltará, que a cadeira é pó e ao pó voltará, que o carro é pó e ao pó voltará, e tudo que é pó, ao pó voltará. Então, uma vez que nós estamos nos lembrando disso, agora ele nos lembra mais uma vez. Não é que nós não tenhamos que cuidar,
mas não temos que dar tanta importância para o corpo, porque ele é pó e o pó voltará. Segue. Eu preciso de professores devotados que compartilhem meu objetivo de curar a mente. Então, o objetivo que nós temos é de curar a mente. Por quê? Porque é na nossa mente que estão os conflitos. O corpo, ele não é nada, ele não tem importância que nós damos a ele. O corpo é um corpo físico, animado. Apenas isso. O que é um corpo animado? Nós aprendemos isso na escola, os corpos animados e inanimados, né? Então, os corpos animados são aqueles que têm ânima, que são de animação. É como aqueles bonecos de fantoche que tem alguém que os anima, que dá vida a eles. Então a ânima ou alma é aquilo que dá o movimento, a vida, a animação, de onde vem a origem da palavra alma ou ânima, né? Aquilo que anima os corpos. Então, e o que é que anima os corpos? A mente. Então, a mente anima os corpos. Movimenta os corpos. Os corpos só obedecem comandos da mente e refletem a mente. Então, por isso que mais importante do que o corpo é a mente, porque é ali que está o conflito, ali que está a culpa, que manifesta doenças, porque a culpa é uma insanidade. A doença, então, somatiza a insanidade da mente no corpo físico, e isso serve, porque o corpo serve como instrumento da mente. Então, muitas vezes eu não posso ver que a mente não está sã, mas se acontecer uma coisa no corpo eu percebo. Então, o que eu tenho que aprender? Que tem algo a curar no nível da mente. A culpa está na mente. E a culpa está lá porque aconteceu um erro. E o erro também tem origem na mente. Porque o corpo sozinho não faz nada. Ele não se mexe. Ele precisa de movimento, precisa da mente, precisa de animação. Um corpo inanimado é uma pedra. Ele não se move. Ele não faz nada. Ele é um instrumento que é utilizado para alguma coisa. O nosso corpo, nesse sentido, ele não é nada. É um monte de terra, um monte de pó e água. É barro, feito de barro, como diz lá no livro do Gênesis, na Bíblia. De barro foi feito o corpo do Adão. Mas o Adão não é o corpo de barro, é o nome que se dá ao corpo de barro. O sopro de vida vem de Deus, está em Deus e anima o corpo. E a mente é o nível onde nós fazemos as escolhas, tomamos as decisões. Então, uma decisão errada vai gerar medo e culpa.
Agora nós escolhemos o que queremos fazer com o corpo. Então, se eu uso o corpo para atacar, isso é uma escolha errada. E aí eu vou sentir culpa. O corpo foi usado para chutar a outra pessoa, mas o corpo não tem culpa. A culpa está na mente. Mas quando eu chutei a outra pessoa, eu machuquei o pé. Bom, eu tenho que ir no médico para arrumar o pé. Mas o pé não é culpado. A culpa está na mente, porque o erro teve origem na mente. E a cura também está na mente, no mesmo lugar. Por isso que a mente é o nível onde está a culpa, o medo e o erro acontece, tem origem, e a cura também está lá. Então o que ele pede aqui? Eu preciso de professores que ensinem que a cura está na mente. Nós damos importância demais para o corpo, então tudo nós corremos para o corpo, 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 corpo. E esquecemos de curar, de que a cura está no nível da mente. Então, outra vez, quando eu era criança, na cidadezinha do interior onde eu nasci, meu tio ficou com um problema no dedo. E o médico local, o Dr. Francisco, não sabia o que fazer. Então mandou ele para a capital. E ele voltou de lá com um diagnóstico de câncer, que era algo que ninguém nunca tinha ouvido falar, porque não existia isso, ou muito pouco. Então foi e voltou sem o dedo, porque cortaram o dedo. O câncer estava no dedo, corta o dedo e pronto. Algum tempo depois, estava no antebraço e depois no braço. E cada vez que ele ia para Porto Alegre, voltava. Sem o dedo, depois sem a mão, depois sem o antebraço, depois sem o braço. E depois deu no pescoço. Aí o pescoço não resolveram não cortar. E aí ele morreu disso. Então veja, não adianta procurar a cura da culpa, do erro que se manifesta no corpo. Você tem que cuidar do corpo e se acontecer, sim, você tem que ir no médico dos corpos. O médico, a medicina é para os corpos. Sim, vá no médico, mas isso serve de alerta que tem algo que tem que ser curado na mente. Se você olhar só para o corpo, você não vai conseguir a cura. Porque se você tira a doença de um lado, ela vai para o outro. Porque a mente projeta no corpo. E quando você bloqueia de um lado, ela vai para outro, vai para outro, vai para outro. Então a gente vai tirando pedaços do corpo e tentando bloquear para que não aconteça. Mas se você não curar na mente, a cura não aconteceu, não acontece, não acontecerá. Então é na mente que temos que buscar a cura. Nas nossas mágoas, nos nossos erros, nas nossas culpas, nos nossos medos, nas nossas angústias, tudo tem origem no erro que deu origem. No pecado, erro, equívoco, ou seja lá que nome você queira dar a isso. Então, quando se fala em pecado original ou erro original,
é o erro que deu origem ao medo e à culpa. Então, quando eu xinguei a pessoa que estava passando na rua, esse é o erro original. Porque quando eu faço isso, depois eu fico com medo. E se ele me jogar uma pedra? E se ele outro dia resolver se vingar? Agora eu me sinto culpado e com medo. Então, todo medo, toda culpa, toda raiva, toda mágoa que nós guardamos tem uma origem. E está na nossa mente. Então lá nós buscamos para perdoar. O perdão é que é o remédio, porque ele nos devolve a paz. O perdão apaga todo erro, toda culpa, toda mágoa, toda raiva, toda vingança que nós podemos ter. Apaga tudo, até a origem. E isso se desfaz. E nós voltamos ao estado de viver em paz. Mais um pouquinho aqui. O espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disso. 2 pontos. Nesse mundo não precisas ter aflições, porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter bom ânimo. Bom, não precisa ter aflições porque eu venci o mundo. Então Jesus nos mostra aqui que ele venceu o mundo. E que nós temos que olhar para ele como modelo. Como o irmão mais velho que nos mostra o caminho de como nós podemos vencer o mundo. E o que é vencer o mundo? Se o mundo é conflito, é caos, é culpa, é estresse, é doença, é sofrimento, quando você cura a mente, você venceu o mundo. Então, vencer o mundo é desfazer na tua mente toda a culpa, todo o erro, todo o equívoco que ali está. Aí você entra num estado de amor, de felicidade e de paz. É como sair da base da montanha, passar pelas densas nuvens e lá em cima você encontra a luz. A nossa mente, ela pode estar no nível do chão, no nível do humus, ou pode estar no nível do céu, além das nuvens, onde há luz. Aonde está a tua mente, você está. Não importa onde está o corpo. Que não adianta você levar o corpo lá para o último andar do prédio, se a tua mente está no nível do chão. Mas se tua mente está pisando na terra, o teu corpo está pisando na terra, e a tua mente está pisando junto, valorizando tudo o que é a terra, a tua mente está aqui embaixo, está no nível do chão. E o que é que tem aqui? Confusão, conflito, enganação, tristeza, desespero, atrito, é o caos. Então, embora você esteja no mundo, não deve pertencer ao mundo, porque a tua mente está acima do mundo.
Então, o que é estar no mundo, o que é estar acima? Estar no mundo é estar com a mente cheia de conflito, de caos, de perturbações, de medo, de angústia, de culpa. Estar acima é estar na paz, na alegria, na felicidade. Sem estresse, sem angústia. Por quê? Porque você olha para o mundo e sabe como ele é. E ele não vai ficar diferente. Mas não vai mesmo. Então você não tem que salvar o mundo. Quantos salvadores do mundo? E está cada vez pior. Não é o mundo lá embaixo que você tem que salvar. Lá é como é. Não tem nada que você possa fazer para aquilo ficar diferente. O que você pode fazer por você e pelos outros é colocar a tua mente acima do mundo. Curando a mente da culpa que está na tua mente, da mágoa que está na tua mente. E aí você pode dizer, veja, você pode estar em paz. Você pode sair do medo, da angústia, do sofrimento e do conflito do mundo. Se você quiser. É o que ele está dizendo aqui como irmão mais velho. Eu posso, se você quiser, cuidar do seu corpo e do seu ego, como irmão mais velho. Não que isso tenha importância. Mas para que você não precise se preocupar nem com o corpo nem com o ego. E traz a tua mente mais para o alto. E aí você vai estar em paz. O corpo tá? Tá. Mudou alguma coisa no teu corpo? Não. Você lavava louça, vai continuar lavando louça, vai continuar lavando louça. Você fazia um trabalho, vai continuar fazendo o trabalho, vou continuar fazendo o mesmo trabalho. Vou continuar fazendo a mesma coisa, só que agora em paz, com felicidade, com alegria. A mudança é na mente, na tua mente. Por isso que se diz, salva a tua alma, a tua ânima. Por isso que ele diz, pode ter bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você vier comigo, você venceu comigo. Você está comigo. Então venha. É isso que as imagens dos santos simbolizam. Santo é aquele que curou a sua mente. Por isso, São Jorge, Santo Jorge. O que é São? São é quem está curado, quem não tem doença nenhuma. Não tem nenhuma insanidade, em nenhum nível. Isso é o santo. Por isso que quando você vê uma imagem dos santos da Igreja Católica, é isso que você tem que ver. Olha, aquilo serve de modelo. Se ele fez, eu também posso. É o que ele está dizendo aqui. Eu venci o mundo. Se você quiser, eu sou o modelo. Eu sou o caminho. Vem comigo. Se o São Gabriel fez, eu também faço. É assim. Chama. Mara, Passo. Eliana, Passo. Regina, Passo. Elton, Passo. Wagner, Passo.
Passo. Diva, Terezinha, Passo. Jussara, Passo. Denair, Passo. Eliane, Passo. Nádia, Passo. Boa noite. Boa noite. Egli, Passo. Wilson, Passo. todos. Então, o próximo. 2. Parte 2. O ego e a falsa autonomia. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento, porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Mara, Passo. Eliana, Eu não entendi bem aqui sobre erros repetidos. Não era possível fazer a história se os erros não fossem repetidos? Vamos explicar. Regina, Passo. Elton, Passo. Wagner, Passo. Diva, Terezinha, Esperar os esclarecimentos. Jussara, Passo. Denair, Eu passo. Eliane, Eliane, Alô? Oi. Que eu tava sem querer ver uma ligação. Tá bom? Eliane, Eliane passa. Acho que está numa ligação. Nádia, Passo. Egli, Passo. Wilson, Passo. todos. Então, leitura. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. Como é isso? Como a mente pôde jamais ter feito o ego? Elton, como você entende isso? Que, sei lá, que é um absurdo ter feito isso. Mara, como você compreende? Ela ficou maluca e fez um puxadinho. Ela se dividiu. Tá bom. É a divisão da mente. Como que ela pode ter feito o que jamais fez? Né? Porque é uma ilusão. Por isso que diz, como é razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. Por quê? Porque o ego não existe. O ego é uma ilusão
E nós acreditamos nessa ilusão, passamos a acreditar numa coisa que não existe, como se isso tivesse sido feito. E qual é a ilusão? Como assim o ego é uma ilusão? Então, o ego é aquilo que separa o que é meu e o que é teu. Agora, tudo isso aqui é meu e aquilo ali é teu. E nós passamos a acreditar nisso. Esse corpo é meu. E nós passamos a acreditar nisso. Esse meu é o egoísmo, é o ego. Às vezes fica mais fácil entender o que é o ego quando a gente utiliza a palavra que designa o funcionamento do ego, que é egoísmo. Egoísmo nós sabemos o que é. O ego, exatamente, talvez, é mais difícil de entender. Mas isso é uma ilusão, por quê? Porque os meus bisavós acreditavam que o corpo era deles. E aonde está o corpo? E onde estão eles? A minha avó acreditava que a casa era dela, aquilo era dela. E aonde está ela? E aonde está a casa? Então isso demonstra que nós acreditamos numa coisa que nós fizemos que nunca, de fato, nunca não é. Então nós nos iludimos pensando e dando importância ao nosso corpo, ao nosso ego e a todos os corpos físicos, a tudo aquilo que é feito de pó. Essa é a ilusão. Agora, nós não podemos dizer que o corpo não está aqui. Que a cadeira não está aqui. Ela está. A ilusão é acreditarmos que isso é nosso. E que isso vai durar. E que isso tem um valor. De uma hora para outra, a cadeira quebra e vira pó. E não é mais nada. E volta ao pó. E assim são todos os corpos físicos, animados e inanimados. Tudo é pó e volta para o pó. Que valor tem um montinho de pó? Então é razoável perguntar: como o ego jamais pode ter sido feito pela mente, jamais pode ter sido feito, está de outra maneira colocado ali, lê de novo. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. Isso, como a mente pôde jamais ter feito o ego. Como a mente pôde se dividir e acreditar numa coisa que não existe. Por isso que diz jamais ter feito o ego. O egoísmo. É isso. Então, o ego é um puxadinho da mente. Aonde nós decidimos morar. Continua. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente.
Então, o passado é uma invenção da memória. A memória é uma invenção, assim como o passado, ele serve para registrar a história. E a história são os erros que estão guardados na nossa memória. Então a nossa memória guarda o passado. Se nós desfizermos os erros do passado e passarmos a viver só o presente, esse é o presente que todos nós queríamos ganhar e queremos. Só o presente. Por quê? Quando uma criança ganha um presente de Natal, que recebe uma caixa com uma embalagem bonita, colorida com as fitas, ela não está pensando em mais nada. Não tem mais nada na mente dela a não ser o presente. A mente dela está presente no presente. E só no presente. Então, o presente real é vivermos o presente. Porque o presente é como um pacote que nós ganhamos com um presente. Isso, daí a palavra presente. Quando a gente quer dar um presente para alguém, a ideia é trazer ela para o presente. Trazer a mente dela para o presente, para o agora. O que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é o presente. E quando ganhamos o presente, a nossa mente só está ali, no que está acontecendo agora. Não existe passado, não existe futuro. Isso é o presente. E a história é o passado. E o passado existe porque os erros se repetem. Se os erros não se repetissem, se nós não repetíssemos os mesmos erros, não teríamos nada no passado. Mas nós temos crenças muito controvertidas. Uma delas é, mas é errando que se aprende. Não, eu nunca vi ninguém aprender errando. Quando alguém é enviado para uma tarefa e faz errado, a gente diz, não aprendeu, vai lá e faz, e tenta de novo. Aí ele erra outra vez, não aprendeu, vai lá e tenta de novo. Então, se é errando que se aprende, aprende o quê? Não aprendeu, vai lá e faz de novo. A criança que está na escola e a professora dá um exercício para ela fazer, o exercício não tem importância. O que tem importância é o aprendizado resultante do exercício. É o que se aprende ao fazer o exercício. Isso é que é importante. Se ela fez errado é porque não alcançou o aprendizado. Então, tenta de novo, faz outra vez. Faz de novo, até aprender. Quando aprendeu é porque acertou. Quando acerta, é que acontece o aprendizado. Errando não se aprende nada. Com a dor não se aprende nada. Ah, com a dor vai aprender. A dor não ensina nada.
da mesma forma. São clichês equivocados. A única coisa que está certo a respeito da dor é: a dor ensina a gemer. E mais nada. E quem está com dor não aprende nada em lugar algum. Quando uma criança está com dor na escola, manda para casa. Não vai aprender nada. Então, vejam como crenças equivocadas e esses chavões geram crenças para nós acreditarmos que eu vou aprender errando, é que você aprende. Não aprende. Com a dor que a gente não ensina, não aprende, não ensina, nada. Né? Então, o aprendizado acontece quando nós acertamos. Agora acertei, agora aprendi. Então o passado é uma sequência de erros. E o que nós temos que aprender para viver no presente? Aprender a curar a mente. Curar o que na mente? O passado. Porque é no passado que estão todos os nossos problemas. Eu, nesse momento, não tenho nenhuma mágoa, mas se olhar para a minha memória no passado, lá tem uma mágoa do João, do Antônio, da Carla, da Silvia, do fulano, aí está lá. Mas eu fiquei com raiva, mas aquilo que a pessoa fez, mas aquilo que eu disse, aquilo que eu não disse, o que foi feito, o que não foi feito, o que aconteceu. E a gente continua errando. Por quê? Porque quando alguém nos contrariou lá no passado, eu briguei com ele. E o que eu faço hoje quando alguém me contraria? Brigo com ele. Mas não aprendeu. Então vai continuar acontecendo. Então o passado só existe para contar a história da sequência de erros. E o que nós temos que aprender então? A remover os obstáculos ao amor. Quando alguém me contraria e eu revido, eu coloco imediatamente diante de mim um obstáculo ao amor. Este é um curso em milagres. Ele não pretende ensinar o que é o amor, mas juntos podemos aprender a remover os obstáculos ao amor. É esse o aprendizado que nós estamos treinando aqui, porque é um curso de treinar a mente para remover os obstáculos ao amor, porque nós estamos vivendo tão no automático que a primeira coisa que a gente faz quando é contrariado é revidar. Depois a gente pensa, puxa vida, eu não devia ter revidado. Aí a gente aprende que pode voltar lá, no ponto onde o erro aconteceu, chamar a pessoa e dizer, me perdoe, eu não devia ter revidado, eu errei, quero que você me perdoe. Eu quero estar em paz contigo. Aí começa assim. Aí daqui um pouco tu não vai levar 3 dias para dizer, eu não devia ter revidado. Você leva só 2 dias. Depois você, 2 horas depois. Depois você revida, mas pera. Me perdoe. Eu não quero estar em conflito contigo. E faz as pazes na hora. E depois você não faz mais. Você não revida mais. Você já vai direto. Eu quero estar em paz contigo. É um treinamento.
As pessoas falam muito em evolução. Ah, evolução, evolução, evolução. Evolução é ir para lá. A conversão é dar a volta e voltar ao ponto de origem. A evolução é ir para mais longe. A conversão é voltar ao ponto de origem, aonde o erro aconteceu, para curá-lo na nossa mente. Continua. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento, porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. Então, o pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento. Conhecimento é impessoal. O que é impessoal? É igual para todos. Não é uma coisa pessoal. Ele está lá, como sempre esteve, como sempre estará, e é perfeitamente igual para todos. Já a percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Então, o que é a percepção? É aquilo que nós percebemos. E como nós percebemos? Com os 5 sentidos. Os 5 sentidos. Eu percebo que tem um objeto ali com a visão. Eu percebo o som pela audição. Eu percebo o que é sólido, o que é mais suave, pelo tato. Frio, calor, pelo tato. Se é mais compacto, se é menos compacto, pelo tato. Eu sei que um tijolo é mais duro que uma almofada. Como que eu sei? Pelo tato. Depois, quando eu vejo um tijolo, eu identifico e já sei porque já experimentei pelo tato. E eu percebo pelo olfato o cheiro de todas as coisas. E pelo paladar o gosto. Então a percepção é sempre concreta. E o pensamento abstrato está ao nível do conhecimento, que não é concreto. Mas a percepção é. Então é a diferença entre o que é percebido e o conhecimento. O conhecimento, ele não é concreto. Então, o que é concreto, nós podemos dizer que nós sabemos. Porque estamos cientes e isto é científico. Então, o que é científico é aquilo que nós cientificamos por um ou mais dos 5 sentidos. O tijolo é científico. Eu posso percebê-lo com a visão, com o tato, tem cheiro de barro, com olfato e até com o paladar. Quebra um pedacinho e põe na boca, você vai sentir o gosto do tijolo. E se eu jogar ele no chão, com a audição também, pelo som que ele faz ao bater no chão. Então isso é científico. Mas pode ser por um só dos 5 sentidos. Porque nós podemos perceber a lua somente com o sentido da visão. De onde estamos. Podemos perceber uma estrela somente com o sentido da visão.
Nós não temos o som da estrela, nós não temos o gosto, o paladar, não temos nada, nem o tato da estrela. Então é um exemplo de como um só dos sentidos da visão pode ser dado como científico. Então, a percepção sempre está relativa ao que é concreto. Mas o conhecimento está no nível do pensamento abstrato. E o conhecimento é impessoal. A percepção é pessoal. É como você percebe a estrela. Você pode percebê-la diferente de como eu a percebo. Eu posso perceber a pimenta como de gosto agradável. Você pode perceber a pimenta como de gosto desagradável. Outro pode perceber como ameno, outro pode perceber como muito forte, outro pode dizer, mas essa pimenta é fraca. Tudo pelo paladar. E assim é com tudo. A percepção é pessoal. Cada um pode perceber a mesma coisa, embora seja concreto, esteja realizado à concretude, né, associado à concretude, né, de modo pessoal. Seja, cada pessoa pode identificar de forma diferente aquilo que é percebido. O conhecimento não, ele é impessoal. Cada pessoa que acessa o conhecimento vai conhecer igual. Não é diferente. É sempre igual. Segue. Terminou o parágrafo. Pode ir para o próximo. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe, que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer e, de fato, ocorre tão prontamente quando a interação tem lugar na mente como quando envolve proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. Cada um faz para si um ego. E para os outros também. Então, como é o ego? O ego é uma coisa pessoal, que está no nível do concreto e é a personalização ou a ideia da pessoa que nós personalizamos e criamos um ego para ela. Assim nós criamos um ego para a nossa pessoa. E o que é a pessoa? O nosso corpo. Então, tudo que eu faço em função do corpo, eu vou criando um ego. Vou criando a pessoa ou a personalidade, que é separado daquilo que é impessoal. Vejam, o conhecimento é impessoal. É a igualdade plena na mente de todos. Todos conhecem igual.
sem nenhuma diferença. Aí você, por isso diz, é impessoal. Quando você traz para o pessoal, você personaliza. E quando você personaliza, você diferencia. Personalizar é tornar diferente. Então, um corte de cabelo personalizado é aquele corte que se diz que vai combinar com o teu jeito de ser. E o teu jeito de ser é aquele que você fez para si mesmo. Uma ideia interessante aqui é olhar a menina no espelho. Eu acompanhei muito quando eu era pré-adolescente, as meninas se olhando no espelho. E eu via dizer que as mulheres passam o tempo inteiro se olhando no espelho. E o que elas faziam na frente do espelho, as meninas que estavam entrando na adolescência? Jogava o cabelo para um lado, jogava para o outro, fazia assim, assim, levantava a cabeça, andava, fazia jeitos, trejeitos, modos de expressar quando falava, modo de olhar, olhando de um lado, do outro, como se movia, como caminhava, como balançava o corpo quando caminhava. Ia criando o quê? Uma personalidade. E depois você vai para os acessórios. Como combina as roupas, o calçado, como penteia o cabelo, como... E aí você tem uma pessoa diferente de todas as outras. O modo de vestir. Então, os acessórios que coloca, anel, brinco. E tudo ela vai treinando na frente do espelho. O que ela está fazendo? Fazendo um ego, uma personalidade. E aí ela vai dizer, eu sou assim. E para as outras pessoas que ela encontra, ela vai fazendo um ego também. Como aquela pessoa, ela como vou dizer, insinuante. Como ela é abusada. Como ela é isso, como ela é aquilo. Você vai criando adjetivos egóicos para as outras pessoas. E quando você interage com outras pessoas pela proximidade, você pode ter alterações. Por quê? Porque o ego é feito de instabilidades. Por uma mente instável. Então, por isso que as relações podem desestabilizar o ego da outra pessoa. A proximidade de uma outra pessoa pode desestabilizar totalmente o meu ego. Vai que a moça que se preparou tanto para ir na festa, chega lá e encontra alguém usando a mesma roupa. Eu sempre ouvi dizer que isso era motivo de desestabilizar a pessoa. Eu ouvi dizer de um casamento real que teve não faz muito tempo na Inglaterra, e que a noiva real mandou fazer um vestido de formas que não houvesse nem nunca, nada igual ou parecido. E depois parece que descobriu-se que alguém já tinha tido a mesma ideia anteriormente e fez um vestido muito semelhante ao dela. Isso foi um escândalo real. A costureira real deve ter sido demitida. A estilista e a costureira. Que não pode. É o ego da personalidade. Então,
Vamos às perguntas, depois lemos novamente. Mara, Passo. Eliana, Eliana. Regina, Passo. Jussara, Passo. Elton, Passo. Diva, Wilson, Passo. Nádia, Passo. Egli, Passo. Wagner, Passo. Denair, Eu passo. todos. Jorge, uma pergunta Sim. que me passou pela cabeça. A gente aprende o ego também desde pequeno, né? Quando a gente começa a dar nome para as pessoas, dar nome às coisas, a gente já começa a construir o ego, né? O ego já começa, acho que desde o nascimento, né? Nasceu, já começo a colocar ego na gente, porque o que diz ali? Que a gente faz um ego para a gente e para as outras pessoas. Então, o bebezinho recém-nascido, que bonitinho! Né? Você já começa a colocar o ego de que ele é o bonitinho. E aí você começa a colocá-lo no centro das atrações. Né? Então... Não é invenção nossa, quer dizer, a gente começa a aprender o ego desde que nasce, né? Acho que sim, né? Porque já como a gente faz para nós e para os outros, nós fazemos para o bebê recém-nascido, a gente já começa a fazer ego para ele. Né? Olha, tem o olhinho, tem a orelhinha parecida, ai que coisa linda, ai, vai botando adjetivos egóicos, né? E depois a gente assume e vai fazendo isso para nós, né? Porque também nos é ensinado que nós devemos ter identidade e personalidade. Eu fui muito ensinado que a gente tinha que ter personalidade, que não podia ficar naquele nível raso daqueles que não têm personalidade nenhuma, que a gente deveria se sobressair, que deveria batalhar, que deveria fazer isso, fazer aquilo, que tem competição, mas que... E aí vai, né? Que você tem que ser o melhor, que você tem que ganhar, que você tem que ter a melhor nota. E se a criança tira a melhor nota, aí é o ego do melhor. Aquele que é o melhor que joga bola, ou aquela que era melhor que jogava basquete, o tênis na escola, era a melhor, era mais linda, era mais bonita, era mais inteligente, tudo isso vai fortalecendo. Né? E aí a gente vai criando personalidade para a gente. Isso se faz. Tem uma história lá no Rio Grande do Sul, que se contava lá que era assim. Lá naquelas pequenas cidades, tinham as fazendas. Né? E nas fazendas lá, os gaúchos andavam de bota, bombacha, e andavam mesmo, porque era a coisa que tinha que se fazer na fazenda. Era aquelas botas até o joelho, por quê? Porque andavam no meio do mato, tinha cobra, tinha bicho, né? E a bombacha tinha que ser bem larga, porque era para proteção do corpo, porque se uma cobra pulasse para cima, a bombacha era bem larga, não picava na pessoa, picava na cobra, então, picava na roupa. Então aquilo era tudo ornamentado, com prata, com botões. Aquilo ficou um traje típico enfeitado,
Mas aquilo não foi feito para a pessoa trabalhar enfeitado no meio do mato. Aquilo era para... tinha uma função aquilo, né? Mas os gaúchos andavam assim. Aí o Banco do Brasil começou a botar agência no interior para financiar os fazendeiros. Mas os funcionários do Banco do Brasil, o gerente, funcionário, eles iam de fora. E aí veio o gerente do Banco do Brasil, ele tinha uma festa na fazenda no domingo. E convidaram o gerente do Banco do Brasil. E ele era um rapaz cheio de ego, com sapato de bico, daqueles de matar barata no canto da parede, todo de terninho, de gravata, e todo mundo de chapéu e bombacha, e lá na fazenda, e tinha os cavalos, as vacas, né? E aí eles, vamos aprontar uma para esse rapaz, vamos. E o pessoal se reuniu lá, o pessoal da fazenda, e chamaram eles, mas você é domador de cavalo, não é? E ele disse, não, gente, imagina, né, eu nasci na capital, não sei nada de cavalo. Não, você é domador de cavalo, você não esconda isso da gente. Um olhava para o outro, ele é ou não é? Mas olha, dá para ver na cara dele. Ele é um grande domador de cavalo, não tem como ele esconder. E todo mundo foi chegando e foi elogiando. Olha aqui, ó, gente, o melhor domador de cavalo da região. Diz, não sou. Mas e daí as moças chegaram, ele é domador de cavalo, né? E começaram a sorrir para ele, uma dizia para outra, olha, ele é domador de cavalo. E ele foi começando a gostar desse sentiu, a estrela da festa, né? E por fim, Alexa, parar. E por fim ele disse, tá bem, eu não queria dizer, tá bom, eu sou domador de cavalo mesmo. Então tá, e aí comeram churrasco e tal, e depois trouxeram o cavalo para ele montar. Mas levaram o cavalo num lugar que estava cheio de lama. E disseram, então agora, atenção gente, vamos aqui, o rapaz todo de terno, gravata, todo bonitinho, camisinha branca com abotoadura, sapatinho lustroso, né? Ele vai montar aqui no cavalo e não sei o que, botaram ele em cima do cavalo, ele não teve jeito de dizer que não e foi montar no cavalo, quando soltaram foi ploft na lama, né? Aí eu sei que ele levantou de lá dizendo, só queria saber quem foi que disse para mim que eu sou domador de cavalo. Por quê? Porque a pessoa vai acreditando, vai envolvendo, a gente cria o ego para os outros também. E muitas vezes as pessoas fazem o ego do outro para ele se achar, só para ver ele cair do cavalo, porque cai. Todo ego, ele vai cair do cavalo, vai levar um tombo, né? Então, quanto maior o ego, maior o tombo. Então é assim, o ego vai se fazendo. A gente faz para a gente e a gente faz para os outros. O ego do domador de cavalo. Está lá o gerente do banco cheio de lama, com seu terninho de linho. É assim. Então, continua a chamada? Tá no final. Mestre, Oi. Oi. Pode falar? Pode falar. Estou pensando assim, a pergunta que eu vou fazer estou entendendo nessa perspectiva da pergunta da Mara, com a sua resposta, estou entendendo que o ego é uma necessidade social. E que em alguns momentos ele tem, acaba sendo funcional. Mas essa história que você contou, então a pergunta é se o ego é uma necessidade social aqui no caos, para a gente ter a gente acabar sendo um indivíduo, né? Socialmente aceito, com as nossas características, com a personalidade, como diziam para você. E segundo,
essa história é muito interessante, porque para mim ela quase que nem tem graça, porque é exatamente o que acontece com a gente quando a gente vai subindo a ideia nesse ego. A gente vai aceitando o ego imposto a gente pelos outros e a gente vai acreditando nessa fantasia. E aí o tombo realmente na lama acontece. É muito a história nossa de cada um, né? É interessante que eu lembrei também que nas escolas que eu estudei, quando criança, eu estudei na escola municipal, na escola estadual e na escola das freiras, que era católica a escola, né? Todas elas tinham uniforme, porque era uma cidade pequena e em todas essas 3 escolas, tanto a municipal, a estadual e a particular, que era das freiras, as crianças se misturavam. Todas as classes sociais. As crianças de todas as classes sociais iam na mesma escola. Então tinha uniforme. E o uniforme para que serve? Para uniformizar. Isso é, não tem mais, não tem menos, não tem mais pobre, não tem mais rico. Então ninguém podia ir lá com um sapato, com uma roupa de grife. Era a roupa do uniforme. Então, as crianças, elas tinham isso auxiliava na compreensão da igualdade. Não tinha criança uma diferente da outra. Mas mesmo assim, tinham aqueles cuja personalidade se destacava. Porque eles já tinham mais personalidade. Cria-se, a personalidade é nada mais do que a criação de um personagem que você vai atuar como sendo. E você passa a acreditar que é. Então você cria o personagem do domador de cavalo, aí você passa a acreditar que é domador de cavalo. É o personagem. Mas isso não é o que você é. Então, em aprendendo isso, nós vamos aprender a não deixar que os outros nos coloquem em ego. Não deixar o ego que os outros querem fazer para a gente, colar na gente. Em mim não cola ego. E não permitir que eu mesmo faça para mim mesmo nenhum ego. Que eu não fique criando personagens. Para atuar no mundo. Não precisa disso. Por isso que as freiras todas se vestiam igual, os padres todos se vestiam igual, os monges, aonde você vai, lá na Índia, nos países, lá todos se vestem igual. Né? As pessoas em muitos países se vestem igual, com o mesmo tipo de roupa. É claro que o ego não aceita isso. Né? O ego não quer igualdade. O ego quer a diferença, a personalidade. Então, aqueles que não aceitam a personalização, a gente tenta fazer um ego para eles. Olha, você ainda usa essas roupas aí? Gente, isso é da idade da pedra. Olha a camisa que eu estou usando. E aí você vai vendendo outras coisas para eles, vendendo as ideias. Pode seguir. Quem falta? Quem for? Tem que chamar todos. Mara. E agora todo o trabalho para a gente desfazer tudo isso, né? Fácil. É. Wagner. Passo. Regina.
Passo. Denair, Passo. Jussara, Passo. Elton, Passo. Diva, Wilson, Passo. Nádia, Passo. Egli, Passo. Eliana, Passo. todos. Trabalho para desfazer. Uma vez fui numa feira de antiguidades, que acontecia numa pracinha, e aí parei lá numa banquinha para ver uma coisa e o senhor que estava lá disse, olha, ele já foi me dizendo assim, eu agora estou vendendo antiguidade aqui, mas eu já fui gerente do Banco do Brasil. Então, ele podia estar feliz lá vendendo as coisas, mas ele não estava. Eu fui domador de cavalo. O ego de ter sido gerente do Banco do Brasil, ele não queria abandonar de jeito nenhum. Aquilo já estava lá longe do passado. Ele estava numa outra situação, né? Mas ele já foi se explicando. Eu estou aqui agora sim, mas eu já fui gerente do banco. É como o pessoal que fazia, teve um tempo que se fazia muito terapia de vida passada, aquela coisa de regressão, né? Aí tinha os terapeutas de regressão. Aí eu lembro que tinha um rapaz todo atrapalhado, que vinha aqui sempre, né? E um dia ele disse, fiz uma regressão, né? E aí ele disse, fiz, todo mundo estava fazendo, né? Era moda aquilo, né? Estava na moda fazer regressão. E aí disse, e aí? Eu perguntei, bom, eu agora estou todo mal aqui, estou todo errado, mas numa outra vida eu já fui um rei. Eu olhei para ele e disse, olha, você é uma das pessoas que eu acredito que fez regressão mesmo. Gente, como tu regrediu! Ele não gostou do que eu disse, não. Aí eu não perco a piada, né? Mas é verdade, né? Isso é a regressão. Isso sim é regressão, né? Então, porque as pessoas, para explicar, veja se isso não é um ego. Isso é uma coisa totalmente equivocada, né? Eu estou assim agora, mas eu já fui gerente do Banco do Brasil. Eu estou assim agora, mas numa vida passada eu fui rei, né? Nessas regressões não aparecia ninguém dizendo, olha, numa vida passada eu limpava o cocô do cavalo do rei. E agora eu sou funcionário público, eu progredi muito. Não, é sempre o contrário. Eu agora estou aqui, um funcionário público, na outra vida passada eu fui rei. Então isso é regressão mesmo, né? Então é isso, porque as pessoas querem compensar aquilo que eles não conseguiram fazer para a sua personalidade. Então aquele que não conseguiu criar um personagem de sucesso para si mesmo, ele quer compensar. Sabe? Eu agora estou aqui vendendo antiguidade na feira, mas eu já fui gerente do Banco do Brasil. Tá? A pessoa quer uma compensação. Tá? E é para ter um ego que ele não conseguiu fazer nessa existência, então ele joga para uma vida passada, mas lá numa vida passada, né? Eu fui um personagem importante, eu construí um personagem importante. O ego é uma coisa muito complicada de se entender, né? E de se analisar, né? Então, por isso que ele diz, né, ali, entrega o teu ego para mim, o teu corpo, deixa que eu cuide, porque isso não tem nenhuma importância. O que importa mesmo é você sair do ego. Tá? A gente fala como ele atua, como funciona, que é para cair a ficha, que a gente está no ego, né? Então é como sair do ego, como voltar
para o Espírito. É isso. Então, estendo a todos a bênção de Deus, para que possamos compartilhar a paz e a alegria do Reino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Uma linda noite, uma linda semana, com muitas bênçãos e muitos milagres a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, Dira.